Pronto, chegamos aqui novamente para dar continuidade à aula de hoje. A aula do capítulo 5, Rebeliões da América Portuguesa, do nosso livro de História. Para aquele que não lembra ainda mais, desde a época da quarentena, lembra lá atrás. Sou o professor Cosme, lá do Diná, lembra de mim? De gordinho simpático de óculos, para você, todinho inteiro aqui ao vivo. Então, a Escola Diná, professor Cosme, vamos lá? Vamos dar logo o ritmo para a gente continuar a nossa conversa. Então, na aula anterior, no vídeo anterior da nossa aula, vimos a Guerra dos Emboabas, uma guerra revolta de Beckman, vimos também outros assuntos relacionados às outras guerras, né? Então, nós vamos aqui ver a segunda parte dessas revoltas, mais duas que estavam faltando, certo? Então, vamos lá. Primeira, a Guerra dos Mascates. Quando foi essa guerra? 1710, 1711. Vocês viram que muitas delas ocorreram no século XVIII, 1700. A revolta de Vila Rica. Essas duas que nós vamos ver agora para a gente encerrar então esse assunto. Curioso? Verdinho? Certo? Aqui com a fardinha do Diná, fardinha verdinha. Vamos seguir então, vamos falar sobre a história. Guerra dos Mascates. O que era mascate, afinal de contas? Mascate como vendedor ambulante, que vende de porta em porta, de rua em rua. Então, ele era considerado na época um vendedor menor, sem muita importância. Então, o nome vem disso. Os senhores de engenho, novamente eles, igual lá no Maranhão, os senhores de engenho eram aqueles que tinham as suas fazendas de açúcar, de cana, de melado, etc. e tal. E eles tinham poder político, mas em determinado momento eles ficaram em crise, certo? E contraíram dívida com comerciantes. Eles eram basicamente da região de Olinda e os comerciantes estavam em Recife, uma cidade bem pertinho da outra, ok? E aí eles constituíram dívidas com esses comerciantes, que eles chamavam de mascates, certo? Os comerciantes, por sua vez, não tinham poder político, certo? Eles tinham dinheiro, capital, mas eles não mandavam em nada, eles não tinham acesso ao poder, certo? Por isso, tiveram alguma dificuldade. Mas, os senhores de engenho tinham poder, mas não tinham dinheiro. E aí? Ainda deviam para os comerciantes. Então, os comerciantes pediram a Portugal, olha Portugal, é o seguinte, rei, a gente tem dinheiro, então falta para a gente o quê? Só o poder. Me dê o poder. Então, eles levaram Recife à categoria de vila, e os comerciantes logo já comemoraram isso e colocaram lá um pelourinho, que era aquele símbolo do poder de status na cidade. Construíram um pelourinho. Aí o senhor engenheiro, não, peraí, que é isso? Isso não vamos aceitar de jeito nenhum. E eles se revoltaram e invadiram Recife. Não quiseram saber. Quiseram saber que era quem mandou, que eles queriam, não aceitavam serem diminuídos em relação a Recife, de forma alguma, nem igualados. E aí ocorreu, então, que nesse conflito, nessa revolta, Portugal intervém, mas em favor de quem? Quem tinha dinheiro. Fizeram mais uma vez, né? Então, os comerciantes ganham esse poder político que não tinham, e Recife, então, passa a ser a capital de Pernambuco. Então, essa é a origem de Recife ser a capital. Então, Olinda é a cidade mais antiga, mas Recife é a capital. Por conta dessa história aqui. Os mascates, então os vendedores, os comerciantes, eles que passaram a exercer esse poder, certo? Em função do conflito que teve, da invasão sofrida lá em Recife, e eles seguiram adiante com o poder de Portugal. E aí o que mais? Nesse sentido, deixa eu voltar aqui. Nesse sentido, então, encerra a nossa Guerra dos Mascates com a vitória dos mascates. Aquilo que era usado como elemento pejorativo, um apelido ruim, né, para os comerciantes, usado pelos senhores de engenho, acabou sendo vitorioso porque tinha o din-din, a grana, que veio junto do poder político, então. Certo? Ok? Aqui é muito semelhante à história que a gente já contou para vocês da ascensão da burguesia, lá no pós-período feudal, na era medieval, em que eles estavam nas feiras, né? Lembra disso? Estavam nas feiras, eram comerciantes, mas não tinham poder. Eles se aliam, então, à igreja, se aliam
a esse processo, dão terras e tal, para poder ascender o poder, certo? Então é isso que acontece. Vamos lá? Vamos seguir? A próxima, a revolta de Vila Rica. Então, Vila Rica, já na região de Minas Gerais, se preparem para essa revolta. Por quê? Porque essa é poderosa, gente. Olha aí. Intendência de Minas. Então, quando foi criada essa Intendência de Minas, em 1702, a galera não gostou. Porque lá eles exploravam ouro, e a Intendência de Minas veio justamente para quê? Para explorar o ouro da galera, cobrar com controle absoluto os impostos, muito mais rígido, e além disso ainda julgava, prendia e julgava. Então era terrível para todo mundo, né? Foi muito triste para as pessoas que trabalhavam com isso e não podiam mais ter acesso, porque eles pegavam tudo e essa é a Intendência de Minas que resolvia tudo. Certo? Beleza? Então a Intendência causou muita tristeza para o povo e revolta, porque passou a ter um controle muito mais absoluto sobre a produção do ouro. Existe a exploração do ouro, os impostos que foram criados, muito mais rígidos e a cobrança muito mais eficiente. E também julgavam tudo o que acontecia. Dando continuidade, então, nós temos a bateia e temos o almocafre, que eram justamente ligados à produção do ouro. São instrumentos que eram utilizados. Então aqui, pequena falha técnica, mas tudo bem. A bateia, né? E o almocafre, uma espécie de enxadinha, né? Que eles usavam para colocar naquelas encostas onde tinha o ouro e a água junto com a bateia para peneirar e conseguir tirar o ouro. Certo? E aí, a Intendência de Minas, ela cobrou o famoso imposto do quinto, que a gente vai falar sobre ele lá depois, no finalzinho do nosso vídeo, que é a introdução da aula da semana que vem, certo? Sobre a Inconfidência Mineira. Então, o quinto era 20% de todo o ouro produzido que Portugal cobrava de imposto. Então, só que a população fazia o quê? Já que tinha esse imposto, tentavam desviar esse dinheiro, certo? Contrabandear o ouro para que não pagar esse imposto e não ficar cedido para eles. Então, através dos santos, que essa historinha, lembra? Já ouviu falar, tua avó já deve ter falado, teu pai, sobre o santo do pau oco. O que é oco? Uma coisa que não tem dentro. Então, os santos de madeira tinham espacinhos onde era colocado ouro para esconder dos portugueses, certo? E você pode ver até melhor, ó, na cabecinha do santo, nas costas como lá, e depois fechavam, e também embaixo. Então, daí que vem essa expressão santo do pau oco, que seria uma pessoa que é uma coisa e na realidade é outra, né? Então, vem desse período. Era uma forma de desviar para não pagar os impostos do que os portugueses cobravam com bastante intensidade, certo? E aí, além disso, Portugal criou as casas de fundição. O que era isso? O que era casa de fundição? Fundição era onde o ouro era transformado em barra, aquelas barrinhas que a gente conhece, né? Parecendo coisinha de chocolate. E também lá era responsável pelo quinto, ou seja, eles pegavam a produção toda do ouro, transformavam em barra e já tiravam o imposto. Então não precisava a pessoa pagar, né? Eles já tiravam o imposto na fonte, como se diz hoje. E isso gerou uma insatisfação danada do povo, porque não tinha mais, ficou difícil deles conseguirem desviar agora o ouro, e era aquela exploração contínua, além de outras barbaridades que eles faziam na época. Então, isso gerou o que nós chamamos a revolta de Vila Rica, certo? E essa revolta exigiu o quê? Eles queriam a redução do preço desse imposto e queriam também o fim dessa casa de fundição, que eles pudessem ter mais liberdade, tivessem confiabilidade que eles iriam pagar, então, a parte devida para Portugal, certo? Então, as lideranças foram o Pascoal Guimarães, o comerciante, e um tropeiro, aquele viajante que levava gado, levava comida, levava uma série de coisas pelo interior do país. Então, essas duas pessoas foram as lideranças da revolta de Vila Rica. E o rei, então, interviu mais uma vez, o Império,
eliminou as lideranças e criou então a capitania de Minas Gerais, certo? Então, a capitania de Minas Gerais para poder ter um controle maior sobre essa produção imensa que nós tínhamos de ouro no país. Beleza? Então, revolta de Vila Rica ganhou mais áreas de preocupação da população quando foi criada a Casa de Fundição, quando teve um controle maior sobre o que eles faziam. Então, as duas lideranças, o Pascoal Guimarães e o Felipe Santos, foram eliminadas pelo rei. E ele criou, então, uma capitania para ter mais controle, mais poder político na região. Ok? Dúvidas para a gente finalizar? Quem era, falando do quinto, lembra? Do imposto? Quem era esse fulano? Parece Jesus Cristo. E quem era esse? Então, para a próxima semana, você vai na sua casa, usando as suas redes sociais, fazer uma pesquisa sobre qual era a imagem real de Tiradentes. Que imagem é essa de Tiradentes? Que imagem é essa de Tiradentes? Será que Tiradentes parecia com Jesus mesmo? Por que ele parecia com Jesus? Eu quero que você pesquise sobre isso. Qual era a imagem real de Tiradentes? Por quê? Tem essa imagem do alferes e essa imagem muito parecida com Jesus Cristo. Será que era assim mesmo? Será que essa é a imagem real de Tiradentes? Oi? Sim? Não? Pesquise alguma coisa sobre isso e traga na nossa próxima aula. A gente vai encerrando, então, por aqui o nosso assunto de hoje. Falando aqui, finalizando o nosso vídeo, a nossa segunda aula de hoje, referente ao capítulo 5. Ok? Então, sobre as revoltas do Império. Beleza? Tchau, gente! Tchau, tchau! Até a próxima semana. Valeu! Então, gente, valeu aí! Vamos lá! Olha a vozinha depois do final do vídeo. História, Cosmo e França, 8º A. Só você merece isso no Diná. Rimou, né? Valeu, tchau!